a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A igreja pode se sentar, queridos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados, Isaías no seu ministério, no início do seu ministério, ele teve uma visão dos céus. E ele conta que viu o Senhor sentado em seu trono, e viu a glória do Senhor. E também ele viu que ali estava serafins, e que aqueles serafins proclamavam: Santo, 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 Santo. E quantas vezes, irmãos, nós chegamos para adorar o Senhor e ficamos em silêncio. Chegamos para exaltar o nome do Senhor e não liberamos uma palavra de gratidão, de adoração, de glorificação ao nome dEle. Deus precisa da nossa adoração? Não, Ele tem os serafins. Se você ainda não leu isso, depois você lê em Isaías capítulo 6, o Senhor tem os serafins, que proclamam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aleluias, glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco no telão, porque hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? É uma força? Ou faz parte da Trindade? Ele também é Deus? Ou é uma força? Ou é simplesmente um poder ou uma das manifestações de Deus? Jesus, quando estava no seu ministério, ele diz assim aos seus discípulos, João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Algumas traduções diz Consolador, mas o original diz: e eu rogarei ao Pai para que envie outro da mesma espécie, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês. Pai, nós te louvamos porque Tu és santo. Te louvamos porque a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te louvamos pelo mover do Teu Espírito, pelo mover e o falar do Senhor em nossos corações, já neste culto. Crendo pela fé que cada oração, Pai, crendo pela fé que cada dízimo e oferta, crendo pela fé que cada louvor chegou diante do Senhor, como incenso suave, como aroma agradável, Senhor. E pela fé também te adoramos, te agradecemos, porque cremos que o Senhor continuará falando aos nossos corações agora pela Tua palavra. E que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, traga a revelação da Tua palavra para esta noite, para que todos nós possamos receber em plenitude tudo aquilo que eu creio que o Senhor já preparou para cada um de nós aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amados, primeiro eu quero esclarecer duas coisas. Por que se chama ou se diz o Espírito Santo de pessoa? Isso às vezes traz alguma confusão, algumas dúvidas ao coração de alguém, quando diz: olha, vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Peraí, mas o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é um espírito. E aí a pessoa se confunde com isso. Mas quando
se direciona ao Espírito Santo como pessoa, ou a Jesus como pessoa, ou quando você se direciona a alguém como pessoa, não está falando do corpo físico. Porque muitas vezes nós ligamos, quando fala de uma pessoa, você liga ao corpo físico, mas não é isso que a palavra quer dizer, não é isso que a realidade significa quando você se direciona a alguém como pessoa. Significa que este alguém tem uma identidade, ou seja, um nome, personalidade, vontade própria e sentimentos. Por isso diz, olha, vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, ele tem uma identidade, ele tem nome. Ele tem personalidade, ele tem vontade, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Porque ele tem identidade, ele tem nome. Ele tem personalidade. Ele tem vontade e ele tem sentimentos. A segunda dúvida é: como é que são três? Um Deus e há três deuses, são três e são um? Que confusão é essa? Como é que existe Deus, Jesus, o Espírito Santo, e fala que eles são três, ao mesmo tempo eles são um? Isso traz uma confusão também na mente de muitos. E eu gostaria de convidar três homens aqui na frente. Ricardo, os mais perto aqui, os dois jovens aqui. Fica aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia é clara que os três são três pessoas distintas: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas por que então que, se são claras, a Bíblia é clara que são três pessoas distintas, falam que eles são um? Por causa dos atributos que Deus tem, que Jesus tem e que o Espírito Santo tem. Que atributos são esses? Deus Pai, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. O que significa? Deus pode todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e Deus também pode estar em todos os lugares. Só que Jesus tem os mesmos atributos do Pai. Ele também é onipotente, onisciente e onipresente. Jesus pode estar em todos os lugares, Jesus sabe todas as coisas, e Jesus também pode todas as coisas. Assim como o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus Pai, Deus Filho. O Espírito Santo é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. O Espírito Santo é onipotente, ele pode todas as coisas. E o Espírito Santo também é onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. Por isso a Bíblia diz, são três distintos, mas ao mesmo tempo são um. Porque eles têm o mesmo atributo. Que essa dúvida seja sanada hoje do seu coração. Deus é Espírito. Jesus é Espírito. E o Espírito é Espírito. E você e eu somos Espírito. Nós não somos o que você está vendo aqui. Eu não sou o que você está vendo aqui. Você está vendo apenas um corpo. Que a Bíblia diz que veio o pó e ao pó vai voltar. Mas nós somos Espírito, possuímos uma alma e moramos no corpo. Talvez o símbolo o Senhor quis mostrar simbolicamente a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, alma e corpo. Por isso são três. E a Bíblia diz que eles também são um. Eles são um. E por isso o Senhor diz que Ele quer que nós sejamos um nele. Porque nós também somos Espírito. E o Espírito Santo tem essa função para trabalhar. E para nos levar a essa unidade com Ele. Nós vamos aprender isso agora. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos. Encontramos na palavra alguma referência que mostra, falando sobre Pai, Filho e Espírito Santo? Sim.
Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, traz essa referência. Mateus 28, 19, Jesus fala sobre essa referência. 1 Coríntios também, capítulo 13, versículo 14. Vamos ver Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, de uma forma cópora, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. Veja as manifestações dos três: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui quebra dois ensinamentos: que Deus é um só e que Ele manifesta de três formas. Então seria, entre aspas, meio loucura Deus falando consigo mesmo. Aí estou eu, em quem eu tenho amor em mim mesmo. Porque seria o que Deus teria que falar se Ele fosse os três ao mesmo tempo. Se fosse apenas três manifestações de Deus. Eis eu mesmo em quem eu tenho prazer em mim mesmo. Era o que Deus tinha que falar. Não, mas Deus diz: eis o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Quando se cumpriu, Jesus, cumprindo com a palavra, tendo batizado, a palavra diz que João diz: eu vi o Espírito Santo. Ah, mas por que ele veio em forma de pomba? A Bíblia fala de algumas manifestações porque ele é Espírito. Se você vê o Velho Testamento, Deus se manifestou em forma de fogo, em forma de nuvem. Deus falou com o povo em forma de nuvem, em forma de fogo, em forma de trovão. São formas que Deus pode se manifestar, porque Ele pode todas as coisas. E o Espírito Santo, como também é Deus e pode todas as coisas, Ele pode manifestar, como aqui ele foi visto por João em forma de pomba, mas já lá em Atos dos Apóstolos, ele foi visto em forma de línguas de fogo. São formas que o Espírito Santo também tem de se manifestar, porque Ele também é Deus. Ele pode se manifestar da forma que Ele quiser. Mateus 28, versículo 19. Jesus, quando Ele estava dando as suas últimas ordenanças aos discípulos, Ele diz assim: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Ele tinha que dizer: batizando em meu nome. Mas Ele diz: não, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus refere-se à Trindade. O próprio Jesus refere-se ao Pai, refere-se a Ele como Filho e refere-se ao Espírito Santo. Ele diz: então, quando vocês batizarem, selarem com a justiça de Deus, declarem isso: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Coríntios, capítulo 13, versículo 14, também a palavra nos fala sobre os três. Coríntios, capítulo 13, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 13. Isso mesmo? Não. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 13. Glória a Deus. Ou é 14, 13? 2 Coríntios, né? Isso, desculpe, obrigado. Quem me socorreu aí? Tinha que ser. 2 Coríntios, desculpe, capítulo 13, versículo 14. Quando Paulo estava falando sobre a bênção, aqui o título: a bênção apostólica. Veja como Paulo abençoa a igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Veja só, que se fosse o único Deus, Paulo iria dizer que a graça de Deus, que o amor de Deus e que a comunhão de Deus esteja sobre vocês.
ou que a graça, a comunhão e o amor de Deus esteja sobre vocês. Não, Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão, algumas traduções dizem que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Ou seja, temos claramente a manifestação da palavra e a referência da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, que são três e ao mesmo tempo são um. E qual é a função do Espírito Santo? Quando Jesus disse que iria rogar ao Pai para que o Espírito viesse, por que o Espírito veio? Amados, quando nós olhamos a palavra, vamos ver no Velho Testamento o Pai, Deus, trazendo a lei, os ensinamentos aos homens, para mostrar para cada um de nós que pela nossa justiça própria jamais seríamos salvos. A lei, ela é um aio, uma referência que todo ser humano precisaria de Cristo, da graça, Salvador em Cristo Jesus, porque homem nenhum por si mesmo conseguiria ser salvo, porque não temos condições de cumprir com a lei. A lei veio para dar referência ao pecado. E aí encontramos no Novo Testamento Jesus vindo trazer a graça, trazendo a visão de Deus como Pai, trazer salvação a cada um de nós. Trazemos os propósitos de Deus para cada um de nós, a vontade de Deus, ensinar a vontade de Deus, e Ele cumpriu com todos esses propósitos. E depois Ele disse: eu vou falar com o Pai, para que Ele envie outro da mesma espécie, outro igual a mim, diz o original, ou seja, que Ele envie o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, para estar com vocês, porque vocês vão precisar. E aí a palavra começa a nos mostrar que quando o Senhor fala do Espírito Santo, e nós lemos aqui em João, voltando a João capítulo 14, versículo 16 e 17, que quando Ele viesse, enviasse o Espírito Santo, Ele ia habitar em nós. Habitar em nós. Ele viria para fazer morada em mim e em você. Uma vez a pessoa perguntou: pastor, como é que tem condição do Espírito Santo habitar em mim? Eu falei com ele: você acredita que tem condição do demônio habitar numa pessoa? Ele falou: tem, acredito. Como é que você não consegue acreditar que o Espírito Santo pode habitar em você? Quem já participou de libertação aqui, já teve experiências de legiões estar no corpo de uma pessoa, vários demônios. O próprio Jesus disse que quando a pessoa é liberta, se ela não firmar com o Senhor, o demônio que sai, vai por lugares áridos e vazios, depois volta para ver como é que está aquela casa onde ele estava. E se ela estiver vazia, ele não volta sozinho, vem ele mais 7, ou seja, entra 8 naquela pessoa. E às vezes a pessoa não consegue acreditar, crer que o Espírito Santo faz morada nela. Mas vamos ver que a palavra mostra claramente sobre isso. Quando em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo estava ensinando a igreja de Corinto sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, Paulo diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se lemos o versículo 17, ainda nos puxa a orelha, nos chama a atenção: olha, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E ainda no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 19, Paulo torna a falar isso com o povo, com o povo de Corintos, quando ele diz assim: acaso
Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Uma da função do Espírito Santo é habitar em nós, é fazer morada em nós, porque somos templo do Espírito Santo. Somos templos de Deus, somos moradas de Deus, através do Espírito Santo. Mas aí vem a pergunta: para que o Espírito Santo vai fazer morada em mim? Por que o Espírito Santo veio fazer morada em você, que recebeu, que entregou a sua vida para o Senhor? Nós vamos encontrar muitos ensinamentos da palavra. Mas antes eu quero esclarecer também uma outra dúvida. Receber o Espírito Santo e receber o batismo com o Espírito Santo são duas coisas distintas. Quando você, quando eu, quando nós confessamos, reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, quando nós de todo o nosso coração nos rendemos a Ele, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Primeiro porque foi Ele que te convenceu, foi Ele que me convenceu, nós vamos ver isso aqui. Não pense que nós nos arrependemos e recebemos o Senhor porque somos bonzinhos, ou porque nós por nós mesmos entendemos que precisamos dEle. A obra redentora é linda demais, é tão linda que Ele preparou, e Ele mesmo, pelo Espírito Santo, me convence e te convence, que somos falhos, que somos pecadores e precisamos reconhecê-lo. E quando fazemos isso, temos o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. João, quando ele estava falando de Jesus, disse: olha, vem outro que é antes de mim, é maior do que eu não sou digno de amarrar a sandália dos seus pés. Esse vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E o cumprimento do receber o Espírito Santo não foi em Pentecostes. O cumprimento de receber o Espírito Santo, quem recebeu primeiro foi os discípulos. Quando nós lemos na palavra do Senhor, em João capítulo 20, versículo 22, que os discípulos estavam ali reunidos, Jesus aparece no meio deles, depois de ter ressuscitado, e Jesus já faz se cumprir essa promessa. Quando Jesus diz assim, vamos ler o 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A partir de ali, o ser humano, o homem, começou a receber o Espírito Santo. Em Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali já é outra coisa, que o tempo não dá para a gente trabalhar sobre isso. Uma outra oportunidade que Deus nos dá, nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, sobre as manifestações dos dons que o Espírito Santo traz para nós. Ali aconteceu o cumprimento de uma profecia que estava lá em Joel. Quando eles estavam ali orando, o Senhor disse para ele: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso que significa batismo com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo e agora vai ser revestido do poder do Espírito Santo. É isso que a palavra ensina. Isso que aconteceu com eles. Eles receberam revestimento de poder, porque o Espírito Santo já habitava neles. Mas por que o Espírito Santo habita em nós? Primeiro, João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Ele habita em nós para nos convencer. A palavra diz assim, Jesus diz assim:
Mas eu afirmo, glória a Deus, que é bem para vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês, mas se eu for, ele virá. E quando ele vier, e nós sabemos que ele já veio, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo veio para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E é o que eu disse, ninguém está aqui, ninguém se arrependeu, ninguém foi convencido porque entendeu, eu sou bonzinho e eu preciso do Senhor. Estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que te convence quando você está errado ou não. É o Espírito Santo que te incomoda, sabe aquela coisa que te incomoda quando às vezes você solta uma palavra, que você trata alguém de uma forma diferente, dentro de casa você fala com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai ou com o seu filho de uma forma e de repente vem um incômodo aqui dentro, algo te incomoda. Sabe o que é isso? Ele, o Espírito Santo, te convencendo, volta lá, se arrepende, porque você errou. Peça perdão ao seu esposo, peça perdão à sua esposa, peça perdão ao seu pai, peça perdão à sua mãe. É a obra redentora do Espírito Santo convencendo o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence. O Senhor também fala que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o mesmo que nos ensina. João 14, 26. João 14, 26. Ele diz, mas o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu lhes tenho dito. Deus enviou o Espírito Santo para que pudesse nos ensinar, queridos. Nós por nós mesmos jamais acertaríamos o caminho da salvação. Nós por nós mesmos jamais entenderíamos que esta palavra é a verdade. Nós por nós mesmos jamais teríamos a revelação da verdade se não fosse pelo Espírito Santo. Porque é Ele quem convence e é Ele quem nos ensina. Por isso eu costumo dizer ensinar. Sempre quando você for ler a Bíblia, não pegue a Bíblia simplesmente, fala vou ler a Bíblia e comece a ler a Bíblia. Muitas pessoas fazem assim, mas não é correto. Sabe por quê? Porque quem nos ensina é o Espírito Santo, por isso devemos pedir, Espírito Santo, abra o meu entendimento agora, me ensina a palavra, me faz entender o que Deus quer falar comigo, através desse versículo, deste capítulo, deste livro, que eu vou meditar aqui agora. Porque o Espírito Santo é onipresente, Ele está em todos os lugares, onde você está, Ele está com você. Que Ele está para te ensinar, Ele está para me ensinar. Por isso precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso precisamos buscar o Espírito Santo. Por isso precisamos relacionar com o Espírito Santo e pedir, Espírito Santo, me convence se eu estou errado. Me convence, me mostra onde tenho errado, onde tenho falhado, seja com o Senhor, com a busca a Deus, seja com a minha casa, seja com a minha família, me mostra, me convence, me ensina, porque Ele vai ensinar. Paulo, quando ele estava orientando também os irmãos em Coríntios, ele fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 13. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 13.
Glória a Deus. Segundo, não, corrigindo. 1 Coríntios 2,13, desculpa. 1 Coríntios 2,13. Paulo estava dizendo assim. Vamos ler o 12 para entendermos melhor. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que possamos entender as coisas de Deus, e que Deus nos tem dado gratuitamente. E dela também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretadas verdades espirituais para os que são espirituais. Paulo estava dizendo, olha, nós não estamos ensinando com sabedoria humana, mas estamos ensinando com palavras ao qual o Espírito Santo nos ensina. E essa é uma responsabilidade de todo aquele que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. Você que é líder de célula, pedir ao Espírito Santo, me ensine as verdades da palavra, interpretadas, as interpretações das palavras, para que eu possa ensinar. Porque é isso que o Paulo estava dizendo, olha, nós estamos ensinando, mas não é com sabedoria humana, não. Nós estamos ensinando palavras pelo qual o Espírito Santo nos ensinou. Palavras que por Ele foram interpretadas e reveladas a nós, por isso nós estamos ensinando. Amados, muitas vezes Deus, o Senhor, diz assim: o meu povo será destruído porque lhe faltará conhecimento. E muitas vezes estamos sendo destruídos porque não conhecemos a palavra do Senhor. Não sabemos que o Espírito Santo está aí dentro de nós, está dentro de você, dentro de mim, para nos convencer, para nos ensinar. Mas não para por aí. A palavra também nos diz que além de convencer, além de nos ensinar, Ele fala conosco. Queridos, nós quando ouvimos, Deus quando quer falar conosco, Ele não fala mais como falou no Velho Testamento. Porque hoje você e eu temos um privilégio que eles não tinham. O Espírito Santo, ele dizia em tempo por uma necessidade, um propósito de Deus. Hoje não, hoje o Espírito Santo habita em mim e você para ouvirmos Deus falar conosco. E Deus fala conosco através do Espírito Santo. Quer ver isso na palavra? Lucas 12:12. Evangelho de Lucas 12:12. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês devem dizer. Eu vou ler o versículo 11 para que você possa entender, porque senão fica meio perdida essa colocação. Quando vocês forem levados às sinagogas, diante de governantes de autoridades, não se preocupe com a forma pelo qual se defenderão, ou o que devem dizer, porque naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará, ou seja, Ele falará o que você deve dizer. Eu creio que tem pessoas aqui que já tiveram experiência assim, né? Você teve numa situação, o que eu digo agora? E de repente o Espírito Santo falou com você e você falou. São experiências que depois você fica até meio assim, puxa, mas como é que eu disse isso? Porque o Espírito Santo fala. Ah, pastor, mas esse versículo não ficou muito claro. Não ficou não? Então vamos ver mais claro. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. Estevão, um homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, judeus de Cirene e da Alexandria, bem como a província da Cilícia e da Ásia.
Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele não falava por si mesmo, ele falava porque o Espírito Santo falava por ele, através dele. Muitas vezes nós queremos falar por nós mesmos. Muitas vezes nós queremos convencer uma pessoa por nós mesmos. Muitas vezes nós queremos mudar uma pessoa por nós mesmos. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca! Se o Espírito Santo não convencer. Se o Espírito Santo não falar pela minha vida, pela sua vida, você pode falar a vida inteira no ouvido dessa pessoa, que nada vai acontecer, querido. Ou o Espírito Santo faz, ou ninguém mais faz. Porque é Ele quem fala. É Ele quem convence. É Ele quem ensina. Ele quem fala para você como fazer e como não fazer. O que não fazer. Mas muitas vezes temos problemas, dificuldades de entender, de compreender a voz do Espírito, porque não temos relacionamento com Ele. Como conhecer a voz de alguém que nós não vivemos um relacionamento com Ele? Como conhecer a voz de alguém que talvez até então nós entendíamos que Ele era apenas uma força, uma manifestação da força e do poder de Deus? Eu ia ter meio problema, meio doido, porque eu estou conversando com uma força. Não, queridos, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa, Ele é Deus. E Ele fala, e Ele ouve, e Ele te escuta, e Ele te ensina, e Ele te convence. Por isso Ele quer relacionamento conosco. Relacionamento. Porque além de falar, além de ensinar, além de convencer, Jesus diz que Ele também é aquele que nos guia. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Veja o que eu disse agora há pouco, nós jamais poderemos andar na verdade. Nós jamais poderemos viver essa verdade se não for pelo Espírito Santo, porque Jesus diz, o Espírito Santo é quem vai nos guiar em toda a verdade. Se não for pelo Espírito Santo, queridos, podemos conhecer a verdade e não andar nela. Quantos conhecem e não andam na verdade? Tivemos agora a semana da Páscoa. Você viu em jornais, nas ruas, praças, teatros, apresentações, conhecem a palavra, a verdade, o sacrifício de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou. Quantos conhecem essa verdade? Mas não andam nela. Se não for pelo Espírito Santo, nunca andaremos na verdade. Por isso precisamos pedir a Ele, Espírito Santo, me guie nessa verdade. Me guie. Porque essa também é uma função do Espírito Santo, nos guiar em toda verdade. Mas também não acabou por aí. João 1,12. A palavra diz que todos aqueles que receberam Jesus, foi dado a eles um direito, um poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Contudo, os que receberam, aos que creram em meu nome, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas veja aqui também um grande mistério. Mesmo sendo filho de Deus, precisamos do Espírito Santo para testificar essa verdade em nós. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 16. Aleluias. O próprio Espírito é que testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
A convicção, a certeza de quem nós somos em Deus, não vem por nós mesmos, não vem simplesmente porque lemos aqui em João 1,12, não vem porque o Espírito Santo testifica no meu, no seu espírito, que nós somos filhos de Deus. Ou seja, Ele veio para testificar quem você é em Deus. Porque muitas vezes o inimigo vai tentar roubar de você essa verdade, a paternidade de Deus. Como Deus te alcançou, o ministério, o propósito que Deus tem pela sua vida e quem você é nele. Por isso o Espírito Santo diz: eu testifico no seu espírito quem você é no Pai, quem você é em Deus, filho de Deus. Então não é por nós mesmos, não é porque lemos aqui e alcançamos simplesmente o entendimento da letra. Não é à toa que Jesus diz: a letra vai matar, e a letra mata. Quantas pessoas estão mortas pela letra? Quantas seitas existem por causa da letra? Quantas confusões doutrinárias existem por causa da letra? Jesus diz: o que dá vida, a palavra é o Espírito, é o Espírito. Por isso eu disse para vocês, quando for ler a Bíblia, não simplesmente pegue e vai ler como você está lendo um livro. Não, ore antes, Espírito Santo, me ensine, me guie nessa verdade, me dê entendimento, fale comigo, o que o Pai tem para mim nessa verdade. Muitos pegam aquele versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Mas se não conhecermos a verdade pelo Espírito, muitos estão presos pela verdade. Muitos serão condenados pela verdade. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Porque não se relaciona com o Espírito Santo. E aí caminham do jeito que quer, ministram do jeito que quer, criam seitas e doutrinas do jeito que quer. Não é pelo Espírito. Não é pelo Espírito. Quantas pessoas querem se libertar pela força do seu braço? Quantas vezes você já deve ter ouvido a pessoa dizer assim: não, olha, quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Olha, não, quando eu parar de fazer isso, eu vou me batizar. Não, quando eu parar de fazer isso, eu vou aquilo outro. Sabe quando você vai parar? Nunca. Porque se o ser humano pudesse se libertar, Jesus não precisava morrer para pagar pelos nossos pecados. Nós mesmos nos pegaríamos pelos nossos pecados. Eu mesmo ia pagar pelo meu pecado. Eu mesmo ia me arrepender, eu mesmo ia mudar de vida sozinho. Eu mesmo ia chegar diante de Deus: Deus, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não vou mais prostituir, eu não vou mais fazer isso, eu vou me mudar sozinho. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Experimente caminhar pela lei. Experimente caminhar pela lei. Veja se você consegue. E o Senhor diz: olha, não vai ser por força, não vai ser por violência, vai ser pelo meu Espírito. Se não for pelo Espírito, querido, você pode amarrar a pessoa de cabeça para baixo, você pode bater, espancar, mas nada vai adiantar. Ela vai ficar pior ainda, ela vai se revoltar mais ainda. Ou o Espírito Santo trabalha na nossa vida e nos convence, ou então por nós mesmos jamais vamos conseguir. E além de tudo isso, a palavra também diz que Ele dará testemunho de Jesus e também nos leva a testemunhar. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem, darem fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ah, pastor, mas aqui não está falando nada do Espírito Santo, tem certeza?
como é que você acha que o seu fruto vai permanecer? Que fruto é esse? O fruto do nosso testemunho, que só pode ser dado pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos ajudar a ter realmente uma vida de testemunho. E a palavra fala sobre isso, quando em Atos, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 5, versículo 32, a palavra diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 5, 32. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como, não ouvi, bem como Deus concedeu aos que lhe obedecem. Somos testemunhas, como o Espírito Santo. O Senhor me chamou para testemunhar, o Senhor te chamou para testemunhar dEle, das verdades dEle. Mas isso só pode ser feito pelo Espírito Santo, queridos. Como o Espírito faz? Porque Jesus diz: olha, o Espírito testemunhará de mim. E Ele que tem trabalhado na terra para testemunhar essa verdade. E quer me usar, e quer te usar para isso. Mas precisamos viver e buscar esta comunhão. Porque a palavra diz que nenhum de nós sabemos orar como convém. E aí vem outro ponto interessante. Coloque para nós aí, aleluias, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Depois vamos ler Efésios 6, 18. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se temos que pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a entender a palavra, até para orar nós temos que pedir: Espírito Santo, me ajude. Eu vou agora ali orar. E eu preciso da sua ajuda. Porque eu não sei orar como devo orar. Eu não sei falar com Deus como devo falar. Eu não sei conversar com Deus como devo conversar. Mas Espírito, a palavra diz que você vai me ajudar. Que você vai interceder por mim. Então fica claro que o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa que habita em você. E quando você pede: me ajuda, Espírito Santo, eu te ajudo. Eu não sei orar, Espírito Santo, eu oro por você, eu intercedo por você com gemidos inexprimíveis. Então, até quando nós oramos, não podemos orar por nós mesmos. Então muitas vezes as nossas orações não têm sentido o efeito que deveria, porque estamos orando por nós mesmos. Estamos esquecendo que o Espírito Santo está conosco e diz: eu vou interceder por vocês, porque vocês não sabem orar como convém. Ninguém sabe orar como convém. E aí nós achamos: não, eu sei orar, eu sou um bom orador, eu oro 1, 2 horas. Deixa o Espírito Santo ali descansando que eu vou ali orar. Ah, pastor, eu não falo isso, não falamos, mas muitas vezes em atitudes, inconscientemente, é o que estamos fazendo. Ou quando vamos orar, nós convidamos: Espírito Santo, vem orar comigo, me ajuda. Porque a palavra diz que eu não sei orar. Eu preciso da sua ajuda para orar. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Mas é a palavra. Ninguém sabe orar como convém. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas.
O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque ninguém sabe orar como convém. E aí a pergunta vem: temos pedido o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas? Espírito Santo, me ajuda porque eu não sei orar. Espírito Santo, me ajude porque eu preciso ali orar agora pela minha esposa, pelo meu esposo, pela minha família, por essa e por essa situação. Será que temos feito isso? Muitas vezes passamos por cima da palavra. E o Senhor diz: meu povo será destruído porque não terá conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra. Por não termos conhecimento da palavra, estamos sendo destruídos. Por não termos conhecimento da palavra, temos visto que as nossas orações parecem que não passam do teto. Mas a palavra diz: olha, não ore sozinho. Existe alguém que vai te ajudar nas suas fraquezas, porque você não sabe orar como convém. Quem é esse alguém? Espírito Santo. Vamos ver o que Paulo diz em Efésios 6,18. Ore no Espírito em todas as ocasiões. Preste atenção nisso, ele não diz ore em Espírito, ele diz ore no Espírito. Em algumas ocasiões vocês orem no Espírito. As outras vocês oram do jeito que vocês quiserem, com orações e súplicas. É isso que está escrito aqui? Não, em todas as ocasiões orem no Espírito. Porque muitas pessoas interpretam esse versículo dizendo: não, eu tenho que orar em Espírito. Não, em Espírito. Mas não é em Espírito, é no Espírito. E não é no meu Espírito. Veja que o Espírito aqui está com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Então em todas as ocasiões nós precisamos orar no Espírito. Ou seja, com o Espírito Santo, com Ele. Em todas as ocasiões precisamos dEle para orar. E é isso que temos feito? Temos orado no Espírito? Em todas as ocasiões? Muitas vezes oramos porque achamos que já sabemos orar, que estamos em plena comunhão. Se orar, Deus faz, Deus responde. Se não for pelo Espírito, querido, é no Espírito, é com Ele, é por Ele e é através dEle. É através dEle. Por isso sempre quando você for orar, por qualquer coisa na sua vida, chame Ele, fale com Ele. Temos desprezado o Espírito Santo. Ah, mas eu me relaciono com Deus. Não, eu me relaciono com Jesus. E o Espírito Santo, não, Ele me ajuda. Indiretamente é isso que muitas vezes estamos fazendo, queridos. Não, mas o Espírito Santo é uma pessoa, Ele é Deus, Ele habita com você, Ele está em você, e a função dEle é nos ajudar, é nos ensinar, é orar por nós, é interceder por nós, é nos convencer, é nos guiar. Já pensou como seria você morar numa casa? Você e uma pessoa. E aquela pessoa não falasse com você? Ela simplesmente quisesse que você faça aquilo que você sabe que você tem que fazer. Mas ela mal conversa com você. Como você se sentiria? Como você se sentiria? Ah, pastor, mas o Espírito Santo não tem sentimento assim não. Não tem? Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. O problema é que o tempo tem que aprender a fazer a oração de Josué.
ou melhor, parecida com a dele, né? Porque a dele não foi, Deus ouviu, mas ele errou, né? Quando ele diz, pare sol e pare a lua, né? Deus entendeu o que ele queria, parou, foi a terra, né? Porque quem roda é a terra, o sol e a lua estavam... Pessoal, bom, Josué, eu entendo o que você está querendo, eu vou parar a terra, mas até então ele não tinha esse conhecimento. Deus ouviu a oração de Josué. Senhor, pare a terra. Mas não pare as pessoas, né? Senão faz igual aqueles filmes. A terra para, as pessoas param e não adianta, não vai dar para ministrar. Glória a Deus. Atos 9:31, a palavra diz que ele encoraja a igreja. Atos 9:31. Glória a Deus. A palavra diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quem dá coragem ao homem, quem te dá coragem, quem te encoraja para continuar perseverando, enfrentando as lutas, adversidades, chama-se Espírito Santo. A palavra chama ele de Consolador, de encorajador, ele que encorajava a igreja. E hoje não é diferente. É Ele, é o Espírito Santo, que te dá coragem, que te dá força, que te consola, que te conforta, porque Ele está aí. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Mas precisamos nos relacionar com Ele para que isso aconteça. Atos fala sobre Ele falar conosco de uma forma mais clara. Atos 8:29. Aleluia, Jesus. Atos 8:29. E o Espírito disse a Felipe: aproxima dessa carruagem e acompanha. Quem te falou com Felipe? O Espírito disse a Felipe. Veja, o Espírito fala, ele não é uma força, ele é uma pessoa e ele fala. O Espírito disse a Felipe: faça isso, Felipe. Quantos aqui poderiam testemunhar? Olha, o Espírito disse para mim, faça isso, e eu fiz, e foi do jeito que ele falou. Vamos mais. Atos 10:19. Enquanto Pedro ainda estava pensando numa visão, Deus tinha dado uma visão a Pedro, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Pedro estava orando, Deus dá a ele uma visão, um lençol descendo do céu, com animais imundos, a qual os judeus não comiam, e o Senhor fala com ele: olha, come. Eu falei: Senhor, a gente não come essas coisas. Ele estava ali pensando naquela visão, o Espírito disse: olha, Pedro, desce que tem 3 homens lá embaixo esperando. O Espírito disse a Pedro. Vamos lá, mais um. 13:2, Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Vejam, eles estavam orando ao Senhor, buscando uma direção, estavam reunidos, e de repente o Espírito Santo disse: olha, separe Barnabé e Saulo, também chamado Paulo. Veja, quem separa o homem para o chamado, para o ministério, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho, só depois que lermos mais um versículo, Atos 21:11. Vindo ao nosso encontro, falando de um homem, de um profeta, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e os entregarão aos gentios. E aí entra na questão dos dons, que o tempo não dá para falar sobre isso. Ali havia um profeta, um homem que tinha o dom da revelação, e o Espírito Santo diz para ele: pega o cinto de Paulo, se enrole nele e diz: assim eu estou dizendo, vai acontecer assim, 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 assim com Paulo.
o Espírito Santo fala, dá dom aos homens, profecia, revelação, visão. Infelizmente, por causa de muitas coisas que aconteceram nas últimas décadas, os profetas estão amordaçados. Muitos não creem em profecia, em revelação, por causa de tantas coisas que aconteceram. Mas existe profetas, existe homens de Deus, mulheres de Deus, que têm os dons do Espírito Santo, e Deus usa, o Espírito Santo fala, revela, mostra. Mas isso é para outra hora, não dá mais. Porque a palavra diz em Coríntios, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que é o Espírito Santo que distribui os dons pela igreja. Não vou ler todo o capítulo não, depois você lê em casa, por causa do tempo. Mas anota para você ler 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 11, vai falando sobre os dons espirituais, as diferenças de dons, os tipos de dons. E no 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e é Ele quem distribui individualmente a cada um como Ele quer. É o Espírito Santo que distribui dons. Ele pode te dar um, pode te dar dois, pode te dar todos. É Ele que distribui a cada um segundo Ele quer, segundo Ele sabe que é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. É o Espírito que faz todas as coisas na igreja, porque o Senhor enviou para fazer isso. Ele quem guarda a igreja, Ele quem protege a igreja, Ele que vai pegar a noiva e vai levar e entregar para o noivo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levar a noiva ao encontro do noivo. Quando estudamos o livro de Atos, entendemos claramente o trabalhar do Espírito Santo na vida da igreja, convencendo, ensinando, guiando, falando, derramando os dons e propósitos para cumprir com todos os propósitos e vontades de Deus. Por isso, amados, precisamos e muito nos relacionar com o Espírito Santo, pois só podemos compreender as coisas de Deus pelo Espírito Santo. Muitas vezes não entendemos o que estamos vivendo e poderíamos estar entendendo. Muitas vezes não sabemos o que está acontecendo na nossa vida e poderíamos estar sabendo. Mas não temos relacionamento com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 11 e 12, nos faz compreender todas as coisas de Deus. 1 Coríntios 12. Melhor dizendo, 1 Coríntios 2, 11 e 12. Aleluia, Jesus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Espírito humano. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que veio de Deus, ou que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito Santo está aí, queridos, para te fazer entender, para te ensinar, para te orientar, para te guiar, para me ensinar, para me orientar, para me guiar. Mas se eu não tiver relacionamento, como é que Ele vai me ensinar? Como é que Ele vai me fazer entender? Não precisamos relacionar com Ele, falar com Ele, pedir a Ele para que isso aconteça. Ou seja, resumindo tudo, na vida precisamos do Espírito Santo. Para tudo na vida precisamos do Espírito Santo. Precisamos viver uma vida em Espírito para permitir o trabalhar dEle e mudar as nossas vidas e assim nos levar a viver no Espírito. Porque Paulo em Gálatas 25 diz assim: aquele que ande em Espírito, viva também no Espírito. Não é só andar em Espírito, é viver no Espírito. E a nossa vida só pode ser mudada pelo Espírito. Por isso, quando nós pegamos para meditar em Gálatas capítulo 5, do 16 ao 25, nós podemos entender muitas coisas. Porque a palavra fala
da obra da carne. A palavra fala das paixões da carne, a palavra fala dos desejos carnais. Mas fala que o Espírito Santo manifestará em nós o seu fruto, que é amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Se não nos relacionarmos com o Espírito Santo, como queremos que a nossa vida mude? Como queremos abandonar as obras da carne? Como queremos realmente viver a plenitude da vontade de Deus? Não tem como. Não tem jeito, queridos. Porque existe uma luta dentro de nós, espírito e carne e espírito, porque são opostos entre si. Depois medite lá sobre isso, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Por isso podemos entender quando a palavra diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio. No original diz assim, encha-se do Espírito repetidamente. Se a palavra está dizendo que temos que encher do Espírito, isso significa que podemos nos esvaziar. Podemos apagar o Espírito. Que isso, pastor? Isso não pode. Não pode sim, a palavra diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Podemos entristecer o Espírito, porque a palavra diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. E será que nós não temos entristecido o Espírito Santo, deixando ele de lado, não relacionando com ele? Você não ficaria entristecido se você morasse com alguém, na casa com alguém, e ela não relacionasse como você gostaria que ela deveria relacionar com você? Quantas vezes nós não estamos tristes com o nosso cônjuge, porque ele não conversa conosco como nós gostaríamos que deveria conversar? Isso acontece ou não? Quantas vezes estamos chateados com nossos pais, com nossos filhos, porque eles não relacionam conosco como nós gostaríamos que ele relacionasse? Imagine o Espírito Santo, como ele está comigo, com você, pelo nosso relacionamento com ele. Será que ele não está triste? Será que nós não temos entristecido ele simplesmente? Não, eu só entristeço o Espírito Santo quando eu peco. Será que é só quando pecamos? Ou quando deixamos de relacionar com ele? E para encerrar, por tudo isso, temos que entender a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que seremos salvos através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o trabalhar do regenerar do homem, quem faz é o Espírito Santo. O cumprimento do propósito e da graça de salvação dada por Deus em Cristo Jesus é selado em nós através do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7 diz assim: houve um tempo que nós também éramos insensatos, desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Por isso, queridos, o lavar regenerador e renovador na minha vida e na sua vida
só pode ser feito pelo Espírito Santo. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos. Talvez seja essa a primeira vez que você tenha ouvido claramente sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo que é Deus, sobre o Espírito Santo que faz morada na sua vida, sobre o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça, do juízo, que fala ao seu espírito, que te ensina, que te guia, que testifica quem você é, que te leva a testemunhar, que te ajuda nas suas fraquezas porque você não sabe orar como convém, que te encoraja, que fala com você, que distribui sobre nós os dons, que muda e transforma a nossa vida para vivermos e andarmos em espírito. Talvez seja momento de pedirmos perdão ao Espírito Santo, porque não temos relacionado com Ele como deveríamos relacionar. E o lavar regenerador e renovador que nos traz salvação é feito por Ele. Por isso, Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer a Jesus Cristo, que veio nos trazer essa verdade. Mas também queremos agradecer ao Espírito Santo, que hoje habita em nós, que hoje trabalha em nós, e trabalha para que o lavar regenerador e renovador, que nos traz salvação, possa acontecer em nós. Por isso, amado Espírito Santo, se temos te apagado, se temos te entristecido, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que não te convidamos para nos ajudar a meditar na palavra. Te pedimos perdão por todas as vezes que oramos por nós mesmos, mesmo sabendo que não sabemos orar como convém, mesmo sabendo que a palavra diz que é o Senhor que nos ajuda nas nossas fraquezas, mas muitas vezes não fizemos isso, Espírito Santo. Por isso te pedimos perdão. Te pedimos perdão por tantas vezes que quis falar conosco, ou até mesmo falou conosco e nós não demos ouvido. Talvez porque endurecemos o coração, talvez porque nem te conhecemos ainda, nem conhecemos a sua voz. Mas nesta noite nos arrependemos e te pedimos, nos perdoa e nos ajuda, nos ensina, nos convence, nos ensina a orar, nos ensina a meditar. Põe palavras em nossa boca, fale através de nós. Nos ajude, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti para nos aperfeiçoar como igreja, para nos aperfeiçoar como filhos, para nos aperfeiçoar segundo os propósitos do Pai, para que possamos estar preparados como noivas, como noiva, para encontrar com o noivo nos ares. Será Tu, amado Espírito Santo, que nos levará a esse encontro. Por isso nos prepare, trabalhe em nós e nos ensine a Te conhecer. Não queremos Te conhecer apenas de ouvir falar, queremos Te conhecer por ter relacionamento contigo, amado Espírito Santo. Eu quero aproveitar a oportunidade e perguntar se tem alguém aqui nessa noite que talvez até teve esse relacionamento e essa vida com o Espírito Santo, mas por algum motivo você parou, você abandonou tudo,
você fechou o coração, mas hoje o Espírito Santo falou contigo e te chama de volta, quer te trazer de volta aos braços do Pai, quer te trazer de volta para a casa do Pai. Ou talvez você que nunca tomou essa decisão, mas hoje reconhece a necessidade da ajuda do Espírito Santo. Eu te convido a te colocar de pé, porque eu quero orar pela sua vida e pedir ao Espírito Santo que te conduza, te ajuda, te guie. Se tem alguém aqui nessa noite, não se constrange a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Aleluias. Se todos que estão aqui têm plena convicção e certeza de fé na sua vida com o Senhor, a partir desta palavra, se você não tem caminhado como deveria com o Espírito Santo, passa a fazer. Porque eu tenho certeza que isso fará toda a diferença na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nessa igreja, nesse ministério. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Crendo nisso pela fé, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Muito obrigado. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos selar este momento com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, a nossa casa, a nossa família, hoje para todo sempre. A igreja diz: tenha uma semana abençoada, vamos em paz, e não vá sem despedir do seu irmão, dá um abraço ao seu irmão em nome de Jesus, amém?